O segredo do passado. Ele estava sentado no jantar com sua noiva, planejando o casamento perfeito, até que duas menininhas idênticas se aproximaram de sua mesa e sussurraram: "Você é nosso pai." Naquele momento, toda a sua vida detonou. O restaurante na cobertura cintilava com a luz suave das velas, enquanto Bruno Azevedo, um CEO milionário de 36 anos, com cabelos escuros e penetrantes olhos azuis, estava sentado em frente à sua elegante noiva, Cássia Vasconcelos. A noite deveria ser perfeita, uma celebração do casamento iminente, um futuro meticulosamente planejado, com precisão e status em mente. Cássia estava radiante de satisfação enquanto folheava um álbum de casamento brilhante, discutindo arranjos florais e listas de convidados como se nada no mundo pudesse perturbar sua visão da vida ideal que estavam construindo. Bruno ouvia, ou pelo menos tentava, mas seus pensamentos divagavam em intervalos silenciosos. Ele não conseguia se livrar da estranha sensação de que algo no ar estava mudando, embora culpasse o estresse do trabalho e o peso das expectativas que o pressionavam por todos os lados. Ele olhou para Cássia, admirando sua beleza composta, seus cachos loiros perfeitamente presos, seus brincos de diamante refletindo a luz. Ela representava estabilidade, refinamento e uma parceria que fazia sentido no papel, mesmo que algo profundo dentro dele permanecesse estranhamente intocado. Ainda assim, ele dizia a si mesmo que o amor não precisava ser dramático ou consumidor. Poderia ser estruturado, previsível, mutuamente benéfico. Cássia certamente acreditava que deveria ser, e com o tempo ele tentou acreditar também. Suas famílias aprovavam. O mundo dos negócios aprovava. Tudo sobre o relacionamento deles era certo, lógico, estratégico. Mas então, um som suave de passos se aproximou da mesa, quebrando o fluxo do comentário de Cássia sobre guardanapos bordados. Bruno levantou os olhos e o mundo estremeceu. Duas menininhas, idênticas até a última sardinha, estavam paradas a poucos metros. Elas não deviam ter mais de 5 anos, vestidas com vestidos brancos, combinando que as faziam parecer bonecas de porcelana que ganharam vida. Seus cabelos escuros emolduravam seus rostos pequenos em ondas soltas, mas eram seus olhos que o prendiam. Azuis e impressionantes, o tom exato que ele via no espelho todas as manhãs. Elas o encaravam com algo entre medo e esperança, suas mãozinhas firmemente entrelaçadas, como se estivessem compartilhando coragem. Cássia franziu a testa para a interrupção, claramente irritada, mas Bruno mal registrou sua reação. Uma atração estranha e inexplicável o enraizou no momento, instigando-o a prestar atenção de uma forma que ele não sentia há anos. Uma das meninas abriu a boca, hesitou e olhou para a irmã. A segunda apertou a mão dela suavemente, encorajando-a. Finalmente, em uníssono trêmulo, elas disseram palavras que cortaram o ar com clareza chocante. "Você é nosso pai." O burburinho do restaurante se suavizou em um zumbido surdo e distante. As conversas cessaram. Até o tilintar dos copos pareceu parar. Bruno sentiu o ar prender em seus pulmões, como se alguém tivesse roubado o ar de dentro dele. Cássia reagiu instantaneamente, sua cadeira raspando bruscamente enquanto ela se endireitava, a indignação apertando cada linha de seu rosto, mas ele não conseguia desviar o olhar das duas pequenas figuras à sua frente. Ele vasculhou seus rostos em busca de compreensão, de contexto, de qualquer coisa que pudesse fazer aquele momento ter sentido. A semelhança delas com ele era inegável, dolorosamente inegável,
e ainda assim a parte lógica de sua mente rejeitava a possibilidade. Como ele poderia ter filhos? Quem eram elas? Onde estava a mãe delas? Por que vir até ele agora, aqui, nesta noite? A mais velha das duas, por apenas um instante parecia, ergueu um pequeno envelope por trás das costas e o estendeu com as mãos trêmulas. Seu lábio tremeu, mas ela não desviou o olhar dele, mesmo quando sua voz falhou. Isto é para você, ela disse suavemente, da nossa mãe. Bruno pegou a carta sem respirar, suas mãos tremendo. Mesmo antes de abri-la, ele podia sentir algo familiar na forma como o envelope estava dobrado, na maciez do papel desgastado nas bordas, como se tivesse sido carregado por semanas. Cássia sibilou algo em voz baixa, mas ele não ouviu. Quando ele deslizou o dedo sob o selo e desdobrou a página, seu mundo se fraturou completamente. A caligrafia era inconfundível, Amélia Gomes. Um nome que o atingiu como um soco no peito, uma memória que ele havia enterrado, um amor que ele havia perdido, uma ferida que ele pensou ter cicatrizado há muito tempo. A mulher com quem ele um dia pensou que poderia se casar. A mulher que havia desaparecido de sua vida, sem uma explicação que ele pudesse entender na época. Seu coração disparou enquanto ele lia a primeira linha e o resto do mundo desapareceu. Se você está lendo isso, significa que eu me fui. Ele agarrou a borda da mesa para se firmar. A voz de Cássia se transformou em um zumbido distante e raivoso enquanto ele continuava lendo, seus olhos embaçados. Por favor, cuide das nossas filhas. Nossas filhas. As palavras ecoaram dentro dele como um trovão, abalando tudo o que ele acreditava sobre seu passado, seu futuro e o homem que ele pensou ter se tornado. As gêmeas olharam para ele, frágeis e esperançosas. Cássia parecia enojada. Bruno sentiu sua vida inteira, cada escolha, cada suposição, começar a se estilhaçar. E naquele momento ele soube que nada seria igual novamente. Bruno encarou a carta como se ela pudesse mudar sob seu olhar, como se mais um segundo de leitura pudesse fazer as palavras de Amélia suavizarem ou se transformarem em algo mais fácil de enfrentar. Mas as linhas permaneceram as mesmas, devastadoras, irrevogáveis, dolorosamente finais. Suas mãos tremiam enquanto ele dobrava o papel. Embora ele não estivesse ciente do movimento, sua mente estava muito ocupada tentando conciliar o passado que ele pensava conhecer, com a verdade agora parada à sua frente na forma de duas menininhas frágeis. A voz de Cássia finalmente perfurou seu choque, afiada e incrédula, exigindo explicações, acusando as crianças de mentir. Mas ele não conseguia responder a ela. Sua atenção estava grudada nas gêmeas, que agora pareciam aterrorizadas com a tensão que as envolvia. Maísa, mole, mordia o lábio inferior enquanto puxava nervosamente o laço em seu vestido, enquanto Mel, May, dava um pequeno passo à frente, como se sentisse a responsabilidade de proteger a irmã, apesar de estar igualmente assustada. A equipe do restaurante observava a cena à distância, sem saber se devia intervir, mas Bruno se forçou a respirar e se ajoelhou para que pudesse encarar as meninas ao nível dos olhos. Ele não sabia o que dizer, não quando sua voz parecia presa por um nó de tristeza e descrença. Mas ele também sabia que não podia deixá-las se sentirem abandonadas naquele momento. Como vocês me encontraram? Ele conseguiu dizer, sua voz trêmula. Mel estendeu um cartão desgastado com o endereço de sua empresa impresso em letras prateadas em negrito. A mamãe guardava isso. Ela sussurrou. Ela disse que se algo ruim acontecesse, a gente tinha que te encontrar, porque você nos ajudaria. Ela nos fez praticar a dizer seu nome para que fôssemos corajosas.
Bruno sentiu algo se quebrar dentro dele com a imagem de Amélia preparando suas filhas para sobreviverem sem ela. Ele engoliu em seco, lutando contra a ardência em sua garganta, enquanto Cássia se aproximava, seus saltos clicando como a pontuação da raiva. Bruno, isso é um absurdo, ela disse asperamente. Você não pode se deixar manipular assim. Qualquer um poderia ter escrito aquela carta, qualquer um poderia ter colocado seu nome nela. Essas crianças não são sua responsabilidade e certamente não são suas filhas. As meninas estremeceram com o tom dela. Maísa se escondeu atrás de Mel, apertando a mão da irmã com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Bruno se levantou abruptamente, sua expressão endurecendo de uma forma que Cássia raramente tinha visto. Agora não, ele disse baixinho, mas carregado de força suficiente para silenciá-la. Ele se virou para as gêmeas novamente, seu coração doendo com o medo em seus rostinhos. Onde está a mãe de vocês agora? Ele perguntou gentilmente, embora já suspeitasse da resposta. Maísa finalmente encontrou sua voz. Ela ficou doente. Ela sussurrou. Muito doente. Ela tentou ficar com a gente, mas disse que o corpo dela estava cansado. Antes de ela dormir para sempre, ela nos disse seu nome. Ela disse que você cuidaria de nós porque você é um homem bom. O restaurante ficou ligeiramente embaçado enquanto a umidade enchia seus olhos. Amélia havia acreditado nele mesmo após anos de silêncio, mesmo depois que ele havia se afastado do relacionamento deles, sem entender o quão profundo era o laço que realmente os unia. Ele se perguntou o quão sozinha ela deve ter se sentido ao perceber que não viveria o suficiente para ver suas filhas crescerem. Ele se perguntou o que havia custado a ela escrever aquela carta com tanta clareza, sem amargura ou culpa. Enquanto as meninas esperavam ansiosamente por sua reação, Bruno se forçou a respirar fundo e se acalmar. A mãe de vocês alguma vez disse por que não veio me procurar antes? Ele perguntou suavemente. Mel assentiu. Ela disse que não queria causar problemas para você. Ela disse que você tinha uma vida grande e coisas importantes para cuidar. Mas ela sempre disse que você era gentil. Cássia bufou alto, incapaz de conter sua descrença. Bruno, por favor, você realmente vai ouvir isso? Pense logicamente. Isso é uma armadilha. 2 crianças alegando ser suas sem prova, além de alguma carta sentimental. Você deve a si mesmo e a mim acabar com essa cena ridícula agora mesmo. As palavras dela acenderam um fogo no peito de Bruno. Ele se virou para ela lentamente e a frieza em seus olhos a fez recuar inesperadamente. Isto não é uma cena, ele disse com os dentes cerrados. Estas são crianças, e Amélia nunca mentiu para mim. Cássia abriu a boca, mas ele levantou a mão para detê-la. Chega! Ele então olhou para Maísa e Mel novamente, e sua expressão suavizou instantaneamente, como se uma chave tivesse virado dentro dele. Vocês têm mais alguém? Ele perguntou, temendo a resposta. As meninas balançaram a cabeça em uníssono. Só uma a outra, Maísa disse baixinho. E agora você? Essas 3 palavras o atingiram como um tsunami. Ele fez um sinal para o garçom e pediu que trouxesse 2 cadeiras. As meninas subiram nelas lentamente, ainda incertas se eram bem-vindas, mas Bruno ofereceu-lhes um sorriso tranquilizador que vinha de um lugar mais profundo do que a lógica ou a certeza. Vinha do instinto. Ele ainda não entendia tudo, mas algo dentro dele, algo primal e inegável, as reconhecia. Mesmo sem prova, alguma parte dele já sabia a verdade. Ele pediu comida quente para elas, e quando a mão de Maísa continuou a tremer,
ele a ajudou a cortar seu frango. Mel encostou-se a ele levemente, como se estivesse testando se ele era real ou se desapareceria como um sonho. Cássia observou a cena com fúria crescente, mas, pela primeira vez, a raiva dela não importava mais para ele. Quando o jantar terminou, Bruno soube de uma coisa com clareza absoluta. O que quer que o passado guardasse e o que quer que o futuro exigisse, ele não podia se afastar dessas crianças. Não depois do que elas haviam perdido, não depois do que Amélia havia confiado a ele, não depois de ver a forma como elas olhavam para ele com esperança cautelosa e desesperada. Quer a verdade fosse simples ou complicada, quer o quebrasse ou o reconstruísse, ele já fazia parte da história delas. E ele não as abandonaria. Bruno mal dormiu naquela noite. Ele andou pelo seu penthouse até o amanhecer, incapaz de acalmar a tempestade dentro dele. Toda vez que fechava os olhos, ele via Maísa e Mel paradas na beira da mesa do restaurante, suas mãozinhas apertadas, suas vozes tremendo enquanto o chamavam de pai. Depois ele via a caligrafia de Amélia, suave, familiar, devastadora, dizendo que ela se fora e pedindo-lhe para cuidar das filhas, que ele nem sabia que existiam. O peso disso o pressionava tão intensamente que ele sentia como se as paredes ao redor dele tivessem encolhido. Sua vida, antes meticulosamente estruturada, agora girava em espiral com perguntas que o atormentavam. Como Amélia pôde esconder isso dele? Como ele não soube? E o mais doloroso de tudo, como ele não esteve lá quando ela mais precisou dele? Pela manhã, ele se sentia vazio, mas também impulsionado por uma necessidade desesperada da verdade. Ele não queria acusar as meninas de nada e também não queria aceitar cegamente a negação de Cássia. Ele precisava de respostas baseadas em algo certo, algo que ele pudesse segurar em suas mãos. Assim, antes mesmo de tomar banho, ele ligou para o melhor centro de testes de DNA da cidade e agendou um horário de emergência. Sua voz falhou apenas uma vez ao explicar a situação, mas a recepcionista respondeu com calma profissional e garantiu que cuidariam de tudo discretamente. Quando ele entrou na sala de estar, Cássia estava esperando por ele, braços cruzados, sua expressão uma mistura de irritação e descrença. "Você não está levando a sério essa bobagem", ela disse no momento em que ele entrou. "Diga-me que você dormiu e esqueceu." Bruno olhou para ela, exausto, e já se preparando para o conflito. "Eu vou fazer um teste de DNA", ele disse simplesmente. O rosto de Cássia se contorceu. "Bruno, pare. Você é mais esperto do que isso. 2 crianças aleatórias aparecem com uma historinha trágica e de repente você está pronto para jogar sua vida fora por elas?" Ela se aproximou, abaixando a voz como se estivesse raciocinando com uma criança. "Isso é um golpe, é manipulação emocional. E isto, nosso futuro, é muito mais importante do que satisfazer alguma fantasia do seu passado." Mas quanto mais ela falava, mais sua determinação se solidificava. "Eu preciso saber a verdade", ele disse baixinho. "Se elas não forem minhas, tudo bem, mas se forem..." Sua voz sumiu, as consequências não ditas zumbindo pela sala. Cássia bufou como se a ideia a insultasse. "Se forem, então o quê? Você vai simplesmente aceitar 2 crianças que você nem sabia que existiam? Arruinar nosso casamento? Destruir tudo o que construímos?" Seus olhos brilharam de raiva, mas sob essa raiva havia algo mais frio e mais afiado: o medo de perder o controle. Bruno sentiu algo mudar dentro dele. A reação dela não era a preocupação de uma parceira, era a fúria de alguém cujo plano estava sendo ameaçado. Ele percebeu então o quão diferente eles viam a vida, o amor,
a responsabilidade. Cássia se preocupava com a imagem e a estabilidade, com o valor do casamento deles nas esferas social e corporativa. Mas Bruno, quer ele admitisse ou não, sempre quis algo real, algo humano, algo que não se encaixasse perfeitamente em uma agenda. Ele se virou e pegou suas chaves. "Eu vou me encontrar com as meninas", ele disse, "e depois vamos para a clínica." A voz de Cássia subiu atrás dele, afiada de pânico. "Bruno, se você sair por aquela porta, você está escolhendo elas em vez de mim." Ele parou apenas o tempo suficiente para dizer: "Estou escolhendo o que é certo." A viagem de táxi até o endereço que as meninas haviam lhe dado pareceu mais longa do que deveria, cada rua adicionando outra camada de apreensão. Quando ele chegou ao pequeno e desgastado prédio de apartamentos, sentiu uma pontada de culpa. Amélia, que um dia havia compartilhado seus sonhos de viagem e aventura, morara ali enquanto criava 2 crianças sozinha. Ele tocou o interfone do número que elas haviam anotado e uma voz suave respondeu: "Mel, falando." Quando ele disse seu nome, ela ofegou e a porta abriu sem hesitação. O apartamento era pequeno, mas mantido com carinho. Desenhos cobriam as paredes, bonecos de palito com cabelo escuro e olhos azuis, pequenos corações e palavras rabiscadas como mamãe e nós. Um calor enchia o espaço que o dinheiro não podia replicar. Maísa e Mel correram até ele, seus rostos se iluminando com uma mistura de alívio e medo, como se não tivessem certeza de que ele viria. "Nós arrumamos nossas coisas", Maísa admitiu timidamente, apontando para 2 mochilas minúsculas. "Apenas no caso de você nos querer." A inocência de suas palavras o atingiu tão profundamente que ele teve que se apoiar na parede. Ele se ajoelhou e abriu os braços, deixando-as se chocar contra ele com uma força que parecia tanto perdão quanto dor no coração. "Eu estou aqui", ele sussurrou, "e eu não vou a lugar nenhum até sabermos de tudo." Elas se agarraram a ele como se estivessem esperando por aquele momento a vida toda, e talvez estivessem. A consulta na clínica foi silenciosa, mas carregada. A enfermeira esfregou um cotonete em suas bochechas enquanto as meninas seguravam as mãos de Bruno como se o teste, em si, as assustasse. Bruno manteve a calma por elas, embora, por dentro, a ansiedade se contorcesse nele como um arame apertado demais. A enfermeira prometeu resultados em 48 horas, e quando eles saíram para a luz do sol, as gêmeas ainda não soltaram suas mãos. Mais tarde, naquela tarde, enquanto ele comprava o almoço para elas, Maísa tirou uma nota dobrada de sua mochila. "Isso estava com a carta", ela disse. "A mamãe disse para dar para você quando a gente se sentisse segura." Bruno desdobrou o pequeno pedaço de papel e sua respiração falhou. Era uma fotografia. Amélia segurando as gêmeas recém-nascidas, exausta, mas brilhando de amor. No verso, ela havia escrito apenas uma frase: "Elas merecem tudo o que você é." Bruno sentiu o chão sob ele mudar novamente, mas desta vez não era medo. Era algo mais profundo, um despertar que ele não percebera que precisava. A verdade ainda não estava ali, mas ele já podia senti-la, puxando-o para mais perto. Pela primeira vez em anos, ele não se importava mais com a vida que havia construído cuidadosamente. Ele se importava com a que ele havia perdido sem saber. Bruno se pegou checando o telefone a cada poucos minutos, nos 2 dias seguintes, incapaz de se concentrar no trabalho ou em qualquer rotina normal. Seu escritório, geralmente um santuário de controle e eficiência, parecia insuportavelmente pequeno, enquanto ele caminhava da janela para a mesa e voltava,
revivendo cada memória que tinha de Amélia. Ele se lembrava da força tranquila dela, da maneira como ela ria com todo o rosto, da suavidade que ela carregava mesmo quando a vida a pressionava intensamente. Ele se lembrava da noite em que se despediram, ambos mais jovens e muito mais confusos do que queriam admitir. Ele se lembrava de dizer a si mesmo que era a escolha certa para sua carreira, que sacrifícios eram necessários e que o futuro que ele estava construindo não tinha espaço para a imprevisibilidade. Agora, a imprevisibilidade havia chegado na forma de duas menininhas que olhavam para ele com uma esperança que ele não sabia como lidar. Cássia ligou para ele repetidamente durante esses dias, deixando mensagens de voz cada vez mais frustradas, exigindo que ele se encontrasse com ela como um adulto, como ela dizia. Mas Bruno não se sentia mais o adulto no controle de nada. Ele ignorou as mensagens dela, escolhendo passar seu tempo com Maísa e Mel, pegando-as com uma vizinha que estava cuidando delas temporariamente, comprando-lhes refeições quentes, ouvindo suas histórias sobre a escola e sobre os pequenos jogos que inventavam para fazer uma à outra se sentir corajosa após a morte da mãe. Elas se agarravam a ele como se estivessem aterrorizadas de que ele pudesse desaparecer, como tudo o mais em suas vidas. Bruno se certificou de que ele não desaparecesse. A presença das gêmeas esculpiu lentamente um espaço permanente em seus dias. Ele comprou roupas pequenas que realmente serviam, já que a maioria do que elas possuíam estava desgastada e curta demais. Ele encontrou sapatos que não apertavam, fitas de cabelo em suas cores favoritas e um par de raposas de pelúcia que imediatamente nomearam uma em homenagem à outra. Enquanto ele se ajoelhava na frente delas na loja de departamentos, enquanto Mel rodopiava em um vestido novo, Bruno sentiu algo quente se desenrolar em seu peito, algo como propósito, algo como pertencimento. E, no entanto, sob a ternura espreitava um terror silencioso. E se o teste voltasse negativo? E se ele as perdesse novamente? Na terceira manhã, a clínica ligou. Seu pulso martelava enquanto ele olhava para o número. Ele estava no apartamento das meninas, ajudando Maísa a amarrar seus sapatos, enquanto Mel cantarolava para si mesma no sofá. Ele foi para o corredor antes de atender, embora não tivesse certeza se queria privacidade para si mesmo ou protegê-las da decepção. Senhor Azevedo, a voz disse calma e profissional. Seus resultados estão prontos. O senhor pode buscá-los pessoalmente por confidencialidade. A caminhada até a clínica pareceu interminável. Seu coração batia forte a cada passo, sua mente oscilando descontroladamente entre esperança e pavor. Quando ele entrou no prédio, a recepcionista o reconheceu imediatamente e lhe entregou um envelope lacrado. Ele agradeceu a ela com uma voz que não estava totalmente firme e saiu para a rua antes de abri-lo. Suas mãos tremeram enquanto ele rasgava o lacre. Seus olhos percorreram o texto. O mundo ficou embaçado por um momento e ele teve que se apoiar na parede. Os resultados eram positivos, não ambíguos, não incertos, não limítrofes, positivos com 99,9% de certeza. Ele era o pai delas. O ar saiu de seus pulmões em um suspiro. O alívio o atingiu primeiro, agudo e avassalador, seguido por uma onda de luto tão pesada que o dobrou ligeiramente para frente. Amélia havia carregado isso sozinha. Ela havia criado as filhas deles com nada além de determinação e amor. Nunca entrando em contato, nunca pedindo ajuda, nunca querendo interromper a vida que ela acreditava que ele queria mais do que tudo. Ela havia lutado o máximo que pôde, depois
gastou sua força final garantindo que suas filhas o encontrassem. Ele pressionou os resultados contra o peito por um momento, deixando a verdade penetrar. Ele era um pai. Ele era pai há 5 anos sem saber. E agora ele tinha a chance de proteger, de guiar, de amar tudo o que Amélia havia esperado quando escreveu aquela carta final. Ele voltou para o apartamento com o envelope ainda na mão. As gêmeas estavam na mesa colorindo, seus pés balançando acima do chão. Quando o viram, correram para a porta, seus rostos se iluminando com uma alegria que o quebrou. Eles disseram alguma coisa? Maísa perguntou, segurando sua mão com as duas dela. Bruno se ajoelhou, sua garganta apertada. Ele abriu o envelope, sem precisar dizer as palavras, mas sabendo que elas mereciam ouvi-las. Vocês são minhas, ele disse, sua voz embargada. As duas, vocês são minhas filhas. Maísa chorou primeiro, enterrando o rosto em seu pescoço, soluçando tão forte que seu corpinho tremia. Mel as abraçou, chorando também, embora mais silenciosamente, como se não acreditasse totalmente que tal coisa pudesse ser verdade. Bruno assegurou, sobrecarregado pela enormidade do que acabara de se tornar real. Suas lágrimas se misturaram às delas, mas nenhuma das meninas questionou. Naquele momento, os 3 existiam em um pequeno universo de alívio doloroso e conexão avassaladora. Quando a tempestade de emoção diminuiu e as meninas finalmente se afastaram para olhar para ele, Maísa sussurrou uma pergunta tão suave que ele quase não ouviu. Você vai ficar com a gente? Ele segurou os rostos delas com as mãos trêmulas. Eu nunca vou deixar vocês. A certeza em sua voz surpreendeu até a ele. Era instintiva, inegável e mais verdadeira do que qualquer coisa que ele já havia dito em sua vida. Naquela noite, enquanto ele as levava para a cama e as observava adormecer aninhadas uma na outra, como sempre faziam, Bruno sentiu algo mudar dentro dele novamente. Desta vez não era medo ou dúvida. Era o começo de uma promessa que ele ainda não havia dito em voz alta. Uma promessa de que ele lutaria por elas, as protegeria e construiria uma vida digna de tudo o que elas haviam perdido. E pela primeira vez em anos, o caminho à frente não o assustava. Parecia o começo de quem ele estava destinado a ser. Bruno sabia que precisava confrontar Cássia, mas também sabia que a conversa desvendaria tudo entre eles. Ele esperou até que as gêmeas estivessem em segurança, com Dona Sônia, Mrs. Doyle, a guardiã temporária delas, e então voltou ao apartamento que ele um dia compartilhou com sua noiva. Ao entrar, percebeu o quão estranhamente vazio o lugar estava, como se as paredes sentissem a fratura se formando muito antes dele. Cássia estava sentada no sofá, com uma taça de vinho na mão, sua postura rígida, sua expressão uma mistura calculada de aborrecimento e expectativa. Ela o avaliou com um olhar frio e antes que ele pudesse falar, ela suspirou e pousou a taça com um pouco de força demais. Finalmente, você se sente melhor agora que sua pequena crise acabou? Ela perguntou. Bruno não respondeu imediatamente. Em vez disso, ele tirou o envelope contendo os resultados do DNA de seu casaco e o colocou sobre a mesa entre eles. Os olhos de Cássia piscaram para ele e depois voltaram para ele com uma frieza cortante. Diga-me que você realmente não levou isso adiante, ela disse. O tom dela sugeria que ela já sabia a resposta e que a resposta a enfurecia. Eu tinha que fazer? Bruno respondeu. Isso não é algo que você pode ignorar ou dispensar com um estalar de dedos. Elas merecem a verdade. Eu mereço a verdade. Cássia se levantou abruptamente,
caminhando alguns passos enquanto ria em descrença, embora não houvesse nada de engraçado no som. Você é inacreditável. Você está deixando duas crianças manipularem você porque não consegue lidar com a nostalgia ou a culpa por causa de uma mulher de quem você mal se lembra. Bruno sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Eu me lembro dela, ele disse baixinho. Talvez não da maneira que você gostaria de acreditar, mas eu me lembro dela. E ela não mentiu. Ele deslizou os resultados pela mesa em direção a ela, e Cássia congelou. Seus dedos apertaram o copo, os nós dos dedos se alargando, e por um momento ela não se moveu. Mas a curiosidade ou o medo finalmente venceu, e ela pegou o envelope, rasgando-o. Seus olhos percorreram a página rapidamente, depois mais devagar, suas sobrancelhas se unindo enquanto o significado se instalava. Não, ela sussurrou, não, isso não é possível. Bruno a observou de perto enquanto ela relia a página pela terceira vez. Ele viu então o flicker de pânico, o lampejo de raiva, a percepção crescente de que tudo o que ela tentara impedir estava agora fora de seu controle. Cássia amassou o papel na mão, seus olhos em chamas. Você realmente vai deixar isso acontecer? Ela cuspiu. Você vai jogar tudo fora por elas, por crianças que você nem sabia que existiam até 5 minutos atrás. Você tem alguma ideia do que isso fará conosco? Com a sua imagem? Com o nosso futuro? Bruno sentiu algo dentro dele se quebrar de uma maneira estranhamente libertadora. Por anos ele havia se moldado em alguém que se encaixava perfeitamente no mundo de Cássia. Polido, ambicioso, inofensivo, previsível. Mas agora, com a verdade de Maísa e Mel brilhando através de todo medo e toda dúvida, ele não se importava mais com o mundo que Cássia representava. Nosso futuro não importa se for construído sobre mentiras, ele disse. Você forjou o primeiro resultado do teste. Você tentou apagar 2 menininhas porque elas eram inconvenientes para você. O rosto de Cássia corou de indignação. Eu fiz o que qualquer mulher razoável faria. Eu protegi nossa vida juntos. Eu protegi você de ser arrastado para a bagunça de outra pessoa. Você me deve por isso. Bruno olhou para ela, atordoado com a audácia dela. Eu não te devo nada por engano, ele disse. E elas não são a bagunça de outra pessoa. Elas são minhas filhas. Os lábios de Cássia se curvaram em desgosto. Filhas? Você as conheceu uma vez, Bruno. Uma vez. Você está deixando a emoção anular a razão. Pense no que isso significa. 2 crianças traumatizadas jogadas na sua porta, sem preparação, sem plano, sem garantia de que não destruirão seu estilo de vida. Você se tornará um escândalo. Seus investidores entrarão em pânico. Você vai arruinar tudo pelo que trabalhou. As palavras dela finalmente estouraram algo dentro dele. Tudo pelo que trabalhei parece vazio comparado a elas, ele disse. E a verdade disso ressoou dentro dele como um sino. Cássia olhou para ele sem palavras, como se fosse incapaz de compreender que ele havia escolhido algo diferente de suas expectativas. Ele se aproximou, sua voz baixa, mas mais cortante do que ela jamais ouvira. Amélia confiou as filhas dela a mim. Ela acreditou em mim mesmo quando tinha todos os motivos para não o fazer. E aquelas meninas, elas olharam para mim como se eu fosse o mundo inteiro delas em um momento. Eu não posso fugir disso. A voz de Cássia caiu para um sussurro cruel. Então você é um tolo e você vai se arrepender disso. Bruno balançou a cabeça. Não, pela primeira vez em muito tempo não vou. Quando ele se virou para sair, a voz de Cássia ecoou atrás dele, fria e trêmula. Não espere rastejar de volta quando elas arruinarem sua vida. Ele não respondeu.
A porta se fechou atrás dele com uma finalidade silenciosa, selando a vida que ele não queria mais. O corredor do lado de fora parecia mais leve, como se um longo peso sombrio tivesse finalmente sido tirado de seu peito. Enquanto caminhava em direção ao elevador, sentiu a verdade se instalar em seu coração, com uma calma certeza. Ele havia perdido algo naquela noite, mas havia ganhado algo muito mais significativo. Ele dirigiu direto para a casa de Dona Sônia, onde Maísa e Mel já estavam de pijama, aninhadas juntas no sofá. Quando Bruno entrou, as duas meninas levantaram os olhos instantaneamente, seus olhos brilhando com reconhecimento e algo mais profundo: confiança. Mel escorregou do sofá e correu para ele primeiro, envolvendo os braços em sua cintura, seguida por Maísa, que se agarrou a ele silenciosamente, o rosto enterrado em sua camisa. Bruno a segurou, sentindo os últimos resquícios de sua antiga vida escorregarem enquanto algo novo, frágil e profundamente precioso tomava seu lugar. Pela primeira vez, ele não sentiu que estava entrando no caos. Ele sentiu que estava caminhando em direção à vida que sempre deveria ter tido. Bruno passou os dias seguintes em um estado de queda livre emocional, não porque se arrependesse de ter deixado Cássia ou porque temesse a inevitável tempestade de rumores que se seguiria quando a notícia vazasse, mas porque tudo em sua vida havia mudado tão drasticamente que ele às vezes lutava para se reconhecer. No entanto, cada momento que passava com Maísa e Mel o ancorava de uma forma que nada mais jamais havia feito. Ele acordava cedo para ajudá-las a se arrumar, trançava o cabelo delas da melhor forma que podia com dedos desajeitados e ouvia a conversa delas durante o café da manhã, como se essas pequenas rotinas sempre tivessem feito parte de seu mundo. A presença delas suavizou as arestas de sua vida, preenchendo os espaços vazios que ele nunca percebeu que eram ocos. Mas as questões práticas começaram a se acumular rapidamente. As meninas precisavam de estabilidade, uma casa, check-ups médicos, arranjos escolares e tutela legal. Embora a carta de Amélia o declarasse pai delas, a lei exigia mais do que sentimentalismo. Ele tinha que provar que não estava apenas biologicamente conectado, mas também era capaz de fornecer um ambiente seguro. Então ele se encontrou com uma advogada recomendada por Dona Sônia, uma mulher calma chamada Patrícia Moraes, que carregava a autoridade silenciosa de alguém acostumada a navegar em casos de família complexos. Ela ouviu atentamente enquanto Bruno explicava a situação, folheando os resultados do DNA e as cartas de Amélia. A expressão dela se suavizou ao ler a mensagem final que Amélia havia escrito, sua voz baixa quando ela disse: ela confiou profundamente no Senhor. A maioria dos pais não toma decisões assim levianamente. Patrícia explicou o processo que estava por vir: tutela temporária, avaliação, audiências oficiais de custódia. Bruno absorveu cada palavra, determinado a fazer o que fosse necessário. Houve um momento em que Patrícia hesitou, batendo a caneta pensativamente em seu caderno antes de perguntar: o senhor antecipa alguma oposição? Bruno pensou em Cássia instantaneamente, na fúria que havia contorcido seus traços, na ameaça em sua voz quando ele foi embora. Ele assentiu lentamente. Sim. Mas estou preparado para isso. Patrícia o estudou por um longo momento e finalmente disse: então estaremos prontos. Enquanto Bruno navegava pelo início do processo de custódia, ele também se viu aprendendo as verdades mais silenciosas da vida das gêmeas, verdades que Amélia havia carregado sozinha. Elas nunca souberam o nome do pai até os meses finais. Elas se mudaram várias vezes quando o dinheiro apertou.
Elas se lembravam vividamente do sorriso da mãe, mas lutavam para falar sobre as últimas semanas, quando a doença dela piorou. Maísa frequentemente se retraía no silêncio quando certos tópicos surgiam, enquanto Mel tendia a compensar com alegria forçada. Ambas as meninas dormiam enroscadas juntas todas as noites, buscando conforto na proximidade. Bruno não as forçou a falar. Em vez disso, ele lhes deu um espaço gentil, deixando-as liderar. Ainda assim, houve momentos que o atingiram com força inesperada. Em uma tarde, ele as levou a um pediatra para check-ups atrasados, enquanto Mel pulava alegremente de azulejo em azulejo no chão da sala de espera. Maísa se agarrava firmemente à manga de Bruno, seus olhos cautelosos. Quando o médico entrou na sala, Maísa sussurrou: "Eles vão nos levar embora?" A pergunta o atingiu como uma lâmina. Ele se ajoelhou na frente dela, afastando uma mecha de cabelo do rosto. "Ninguém vai levar vocês para lugar nenhum", ele disse com tanta convicção quanto conseguiu reunir. "Vocês estão seguras, eu prometo." Ela assentiu, embora o medo não desaparecesse totalmente, e ele percebeu então o quão profundamente a perda havia moldado essas meninas. Elas precisavam de segurança, consistência e paciência, coisas que ele estava determinado a dar. Em momentos mais tranquilos, Bruno se pegava refletindo sobre Amélia com uma mistura de saudade e tristeza. Ele se perguntava como tinham sido seus meses finais, se ela se sentira assustada ou sozinha, se ela desejara ter feito escolhas diferentes. Em uma noite, quando as gêmeas estavam dormindo na casa de Dona Sônia, ele voltou ao seu apartamento, não para ver Cássia, que havia se mudado, mas para pegar alguns pertences e confrontar os restos de uma vida que ele não reconhecia mais. O espaço parecia estéril agora, despojado de significado, cheio de coisas caras que, de repente, pareciam superficiais. Em uma estante, atrás de volumes brilhantes sobre liderança e finanças, ele encontrou uma pequena caixa de madeira que não abria há anos. Dentro havia fotografias dele e de Amélia, sorrindo em uma praia, rindo de tinta derramada em seu primeiro apartamento, abraçando-se durante uma tempestade que havia cortado a eletricidade. Ele traçou o rosto dela com o polegar, sentindo a picada de todos os anos perdidos e todas as palavras não ditas. Mais tarde naquela semana, enquanto passeava com as meninas em um parque próximo, Bruno percebeu quanta alegria havia se infiltrado em sua vida sem que ele percebesse. Mel corria à frente, perseguindo pombos, sua risada ecoando pelo ar, enquanto Maísa caminhava ao lado dele, escorregando a mãozinha na dele com tanta naturalidade, como se tivesse feito isso a vida inteira. "Papai", ela disse suavemente, e embora ele já tivesse ouvido isso antes, ainda atingia algo profundo dentro dele. Ele apertou a mão dela gentilmente. "Sim, querida." Ela hesitou, olhando para ele com olhos arregalados e sinceros. "A gente não precisa voltar para aquele apartamento antigo, né? A gente pode ficar com você?" Ele parou de andar, caindo de joelhos para que pudesse olhá-la diretamente nos olhos. "Vocês vão ficar comigo", ele disse. "Para sempre. Eu estou aqui. Eu não vou a lugar nenhum." O rosto de Maísa relaxou em um sorriso pequeno e trêmulo, e ela envolveu os braços em volta do pescoço dele. Bruno assegurou, sentindo a enormidade da confiança dela se instalar em seus ossos. No entanto, a paz daquele momento não apagou a tempestade que se formava no fundo. Cássia estava em silêncio desde o confronto, o que o preocupava mais do que se ela tivesse continuado a gritar. Quando ela finalmente se manifestou, não foi através de uma ligação ou mensagem,
Foi através de uma manchete que ele viu em seu telefone enquanto caminhava para casa com as gêmeas. CEO Bruno Azevedo envolvido em escândalo de paternidade, noivado em risco. Seu estômago se revirou. Ele clicou no artigo e, embora não nomeasse Cássia explicitamente, os detalhes foram inequivocamente alimentados por alguém próximo ao seu círculo íntimo. A matéria o enquadrava como imprudente, irresponsável, impulsivo, tudo o que ele tentou por anos não ser. A situação das meninas foi sensacionalizada, suas idades impressas, sua existência transformada em um espetáculo por pessoas que não tinham o direito de falar delas. A raiva irrompeu dentro dele, não por ele, mas por Maísa e Mel. Elas mereciam proteção, não exploração. E naquele momento, Bruno soube exatamente do que Cássia era capaz e até onde ela estava disposta a ir. Mas ele também sabia de outra coisa com certeza absoluta. Ele lutaria por suas filhas. Ele as protegeria de qualquer um que tentasse transformar suas vidas em danos colaterais. E ele não as perderia, nem agora, nem nunca. A tempestade havia chegado, mas pela primeira vez Bruno não tinha medo de enfrentá-la. Ele tinha duas mãozinhas para segurar e uma promessa que pretendia cumprir. Bruno esperava que Cássia a atacasse mais cedo ou mais tarde, mas a escala de sua retaliação se desenrolou muito além do que ele havia imaginado. Ao longo da semana seguinte, o frenesi da mídia se intensificou, alimentado por dicas anônimas, rumores vazados e sussurros cuidadosamente orquestrados de pessoas que claramente queriam vê-lo encurralado. Artigos questionavam sua integridade, sua liderança, sua estabilidade emocional e até mesmo a legitimidade dos resultados do DNA, girando teorias selvagens sobre fraude e manipulação. Alguns repórteres perseguiam o local onde as gêmeas estavam hospedadas e Bruno teve que contratar segurança particular para garantir que ninguém as fotografasse ou assediasse. Cada vez que ele via uma câmera apontada em sua direção, seu peito apertava com uma mistura de fúria e desamparo. Estas eram crianças, suas filhas, e ainda assim estavam sendo arrastadas para um espetáculo público que nunca pediram. No entanto, em meio ao caos, a vida com Maísa e Mel começou a se estabelecer em algo quente e natural. Elas começaram a chamá-lo de papai, sem hesitar, correndo para ele com confiança absoluta, desenhando fotos dos três de mãos dadas, sob sóis brilhantes e nuvens sorridentes. Bruno guardou todos os desenhos. Eles enchiam uma pequena caixa em sua mesa de cabeceira, e quando ele se sentia sobrecarregado pelas batalhas legais ou pelas manchetes, ele a abria e lembrava a si mesmo por que estava lutando. Cada história para dormir que ele lia, cada risada que ouvia ecoando pelo corredor, cada abraço sonolento pela manhã, o lembrava de que a vida que ele estava construindo com elas era real. O resto, o dinheiro, o status, a crítica, parecia trivial em comparação. Mas os procedimentos legais se intensificaram. Cássia havia contratado seus próprios advogados, alegando que Bruno não estava apto a obter a custódia até que o tribunal pudesse verificar a autenticidade da situação. Sua equipe pressionou pela remoção temporária das crianças para uma instituição estatal neutra, argumentando que alguém emocionalmente comprometido e facilmente manipulável não deveria ser responsável por menores vulneráveis. Quando Patrícia, a advogada de Bruno, leu aquele documento em voz alta em seu escritório, Bruno sentiu como se o ar tivesse sido esmurrado para fora de seus pulmões. A ideia de Maísa e Mel serem tiradas dele, mesmo temporariamente, era insuportável. Patrícia colocou uma mão calma em seu braço
e garantiu que eles lutariam contra isso agressivamente, mas ela não adoçou a dificuldade que estava por vir. Cássia está usando todas as conexões que tem, ela disse. Ela quer destruir sua credibilidade porque não conseguiu controlar a situação. Nós vamos revidar, mas o Senhor precisa estar pronto para um longo caminho. O golpe atingiu não apenas ele, mas as gêmeas também. Elas sentiram a tensão na voz dos adultos e a necessidade repentina de segurança extra ao redor delas. Em uma noite, depois de ler uma história para elas, Bruno se levantou para apagar as luzes quando a voz trêmula de Maísa o parou. Papai, ela sussurrou mal audível. Eles vão nos levar embora? Seu coração se partiu novamente. Ele se sentou na beira da cama e abraçou as duas meninas. Não, ele disse, firme e caloroso apesar da dor em seu peito. Ninguém vai tirar vocês de mim. Eu prometo isso. Eu vou proteger vocês sempre. Nada e ninguém vai nos separar. Mel aninhou-se em seu lado, acenando ferozmente, como se estivesse se forçando a acreditar nele. Maísa apenas sussurrou, por favor, não deixe. E Bruno acariciou o cabelo dela até que ela adormecesse, sua mãozinha enrolada em seu dedo. No dia seguinte, Patrícia sugeriu trazer testemunhas de caráter, pessoas que pudessem confirmar a integridade de Bruno, sua estabilidade e seu compromisso com as gêmeas. Dona Sônia concordou imediatamente, oferecendo relatos emocionados dos meses finais de Amélia e sua certeza de que Bruno era a única pessoa em quem ela confiava para criar seus filhos. Alguns dos colegas de Bruno atestaram sua liderança e reputação, embora alguns retirassem o apoio quando a influência de Cássia os pressionou. Ainda assim, alguns permaneceram firmes, mostrando-lhe uma lealdade que ele não esperava do mundo corporativo. Mas o que mais importava era o testemunho das meninas. Embora o tribunal fosse cauteloso em envolver crianças diretamente, um especialista foi designado para falar com elas, em particular, avaliando seu apego emocional a Bruno e seu nível de conforto em seu cuidado. Bruno passou o dia inteiro doente de preocupação enquanto a avaliação ocorria. Quando a especialista finalmente saiu, ela se aproximou dele com um sorriso gentil. Elas amam o Senhor, ela disse simplesmente. Elas se sentem seguras com o Senhor. E o mais importante, elas acreditam que o Senhor as protegerá. Crianças não mentem sobre coisas assim. O alívio que o inundou foi tão poderoso que ele teve que se apoiar em uma parede. Ele agradeceu a ela, embora as palavras parecessem muito pequenas para a gratidão que sentia. Mas o verdadeiro ponto de virada aconteceu inesperadamente em uma tarde chuvosa. Bruno estava revisando documentos com Patrícia quando Dona Sônia ligou em pânico, dizendo que as gêmeas haviam encontrado algo que Amélia havia escondido dentro de um livro de capa dura antigo que ela guardava perto da cama. Bruno dirigiu para a casa dela imediatamente, sua mente correndo, enquanto ele imaginava o que mais Amélia poderia ter deixado para trás. Maísa e Mel estavam esperando por ele na sala de estar, segurando um pequeno livro desgastado com olhos arregalados. A gente estava olhando as coisas da mamãe, Mel explicou suavemente. E isso caiu. Dentro do livro havia um envelope lacrado, endereçado na caligrafia de Amélia. Para o pai das minhas filhas. Bruno afundou no sofá, sua respiração falhando. Suas mãos tremeram enquanto ele abria o envelope e desdobrava as páginas internas. A caligrafia de Amélia fluía pelo papel em traços longos e elegantes, cheia de honestidade e dor, e um amor tão feroz que ele podia senti-lo pulsando em cada palavra. Ela explicou tudo, como descobriu que estava grávida depois que se separaram,
Como considerou procurá-lo, mas temeu atrapalhar sua carreira florescente. Como ela observou de longe enquanto ele ascendia no mundo corporativo e convenceu a si mesma de que ele havia escolhido uma vida onde ela não pertencia. Ela escreveu sobre sua doença, seu medo de deixar as meninas sozinhas e sua crença de que ele era a única pessoa que poderia dar a elas a infância que ela sonhava. Ela incluiu documentos médicos, fotos de suas gestações e até mesmo uma breve mensagem endereçada diretamente ao tribunal, implorando-lhes para não separarem as meninas de seu pai. A carta era um milagre. Era a prova inegável das intenções de Amélia, de sua confiança e do lugar de direito de Bruno na vida das meninas. Quando ele terminou de ler, as lágrimas embaçaram sua visão. Maísa e Mel subiram em seu colo, pressionando seus rostos contra seu peito como se sentissem o peso do momento. Dona Sônia estava quieta por perto, seus olhos marejados. Patrícia leu a carta 2 vezes, sua expressão mudando de admiração para determinação feroz. "Isso muda tudo", ela disse. O caso de Cássia acabou de desmoronar. Bruno soltou uma respiração que estava prendendo desde o dia em que as gêmeas apareceram naquele restaurante. Ele beijou o topo da cabeça delas e sussurrou: "A mãe de vocês nos salvou de novo." Lá fora, a chuva diminuiu e a luz suave do sol começou a romper as nuvens. Pela primeira vez em semanas, o futuro não parecia um campo de batalha. Parecia uma porta, uma que estava finalmente se abrindo. Bruno entrou no tribunal com Maísa segurando sua mão esquerda e Mel segurando sua direita, seus dedinhos firmemente enrolados em torno do dele, como se temessem que ele pudesse desaparecer se afrouxassem o aperto. O ar vibrava com tensão, repórteres pairavam do lado de fora como abutres circulando, e as fileiras de rostos desconhecidos lá dentro pareciam pressionar por todos os lados. No entanto, apesar do caos, Bruno sentiu uma calma incomum se instalar em seu peito. Ele tinha a carta de Amélia. Ele tinha os resultados do DNA. Ele tinha a verdade e ele tinha as 2 menininhas que importavam mais do que qualquer outra coisa no mundo. Hoje, ele não se esconderia e ele não cederia. Hoje, ele lutaria. Cássia sentou-se no lado oposto do tribunal, sua postura impecável, sua expressão esculpida em gelo. Sua equipe jurídica a cercava como um escudo, sussurrando estratégias em seus ouvidos, mas seus olhos nunca deixavam Bruno. Havia um lampejo de algo como descrença em seu olhar, descrença de que o homem que ela um dia controlou agora estava inabalável, imperturbável por suas tentativas de desmantelá-lo. Ela cruzou os braços como se estivesse se preparando para a guerra, confiante de que ainda detinha a vantagem. O juiz entrou chamando a ordem para a sala e a advogada de Bruno, Patrícia Moraes, se levantou primeiro. Com confiança medida, ela expôs os fatos. Os testes de DNA, confirmando a paternidade além de qualquer dúvida. A carta detalhada de Amélia, escrita com o propósito expresso de guiar a futura tutela, a documentação da doença de Amélia e o testemunho de Dona Sônia, que havia testemunhado em primeira mão os desejos finais da mãe. Patrícia falou não com teatralidade, mas com precisão silenciosa, cada frase construindo uma base que parecia sólida e inabalável. Quando ela leu a carta de Amélia em voz alta no tribunal, um silêncio profundo caiu sobre a sala. As palavras de Amélia carregavam tanta sinceridade e dor no coração que até a expressão do juiz se suavizou. Bruno sentiu sua garganta apertar enquanto a ouvia descrever o amor que ela tinha por suas filhas, a dor de deixá-las
e a confiança que depositava nele. Maísa e Mel olharam para ele com olhos arregalados e marejados, sem entender completamente o significado legal da carta, mas sentindo o peso da voz da mãe preenchendo o ar. Quando Patrícia terminou, o tribunal parecia diferente, menos contraditório, mais humano. O advogado de Cássia se levantou em seguida, seu tom afiado e defensivo, insistindo que as meninas precisavam de um ambiente neutro, que o súbito aparecimento de Bruno em suas vidas criava instabilidade emocional, que o tribunal deveria considerar a imagem pública, o escrutínio da mídia, a potencial manipulação envolvida. Mas o argumento soou frágil na sombra da verdade manuscrita de Amélia. A própria Cássia subiu ao púlpito, entregando uma súplica cuidadosamente ensaiada sobre proteger Bruno do escândalo e garantir que ele não fosse tirado vantagem por uma situação inesperada. No entanto, o juiz notou o que Bruno havia percebido por semanas. As palavras dela careciam de calor, careciam de compaixão, careciam até de um toque de preocupação genuína pelas crianças no centro do caso. Quando Bruno subiu ao púlpito, as meninas sentaram-se quietamente atrás dele, sob o olhar gentil de Dona Sônia. Ele respondeu às perguntas do advogado de forma constante, embora seu coração batesse forte a cada uma. Ele falou sobre o dia em que as gêmeas se aproximaram dele no restaurante, sobre como a verdade se desenrolou, sobre os erros que ele cometeu no passado com Amélia. Ele admitiu abertamente que não havia estado lá, mas expressou com convicção silenciosa que pretendia estar lá agora. Ele descreveu o medo de Maísa de ser levada embora, a bravura de Mel mascarando sua dor, a forma como as meninas se agarravam uma à outra à noite e sua determinação em dar-lhes estabilidade, conforto e um lar onde nunca mais se sentiriam sozinhas. Então Patrícia fez a pergunta que ele temia, mas sabia ser necessária. Por que o tribunal deve confiar que o Senhor está preparado para cuidar dessas crianças? Bruno fez uma pausa, deixando o silêncio se instalar. Porque elas são minhas? Ele disse finalmente, sua voz firme, mas embargada pela emoção. Não por causa de um teste de DNA, embora isso importe, mas porque no momento em que elas olharam para mim, eu soube que já havia falhado com elas uma vez, por não estar lá quando precisavam de mim. Eu não vou falhar com elas novamente. Tudo na minha vida, minha carreira, minha reputação, meus planos, pode mudar. Mas minha devoção a elas não mudará. Eu quero criá-las, eu quero honrar a confiança delas, eu quero dar a elas a infância que ela sonhou para elas, e eu passarei o resto da minha vida provando que mereço a chance. O tribunal permaneceu em silêncio muito depois que ele terminou de falar. Cássia parecia furiosa, mas sob a raiva havia outra coisa, o medo de que ela finalmente tivesse perdido o controle. O juiz chamou um recesso, dedicando tempo para deliberar, e durante essa pausa, Bruno voltou para o banco onde as gêmeas esperavam. Elas subiram em seu colo imediatamente, agarrando-se a ele com mãozinhas trêmulas. Maísa sussurrou: "A gente vai para casa com você?" E Bruno beijou o topo da cabeça dela. "Sim", ele murmurou. "Eu prometo a vocês." "Sim." Quando todos voltaram aos seus assentos, o juiz proferiu a decisão com clareza e compaixão. A custódia legal total seria concedida a Bruno Azevedo, com efeito imediato. As palavras o invadiram como uma maré quente, carregando exaustão, alívio e alegria de uma só vez. Maísa e Mel ofegaram suavemente e, em seguida, explodiram em sorrisos silenciosos que se transformaram em lágrimas. Bruno as abraçou apertado, mal conseguindo respirar através da emoção avassaladora que o invadia. Dona Sônia enxugou os olhos.
Patrícia permitiu-se um sorriso raro. Cássia ficou rígida e pálida, sua expressão se despedaçando ao perceber que a batalha estava perdida. Quando o tribunal encerrou, repórteres se aglomeraram do lado de fora, gritando perguntas, flashes de câmeras. Bruno segurou a mão de cada menina com firmeza e navegou pelo caos com calma determinação. Ele protegeu os rostos delas das câmeras, guiando-as para o carro que as esperava, onde a privacidade as aguardava. Assim que as portas se fecharam e o barulho se dissipou, Mel encostou-se a ele com um suspiro suave de alívio, enquanto Maísa repousava a cabeça em seu ombro, exausta, com aprovação. Eles dirigiram para a nova casa que ele havia comprado, um lar quente e ensolarado, com um grande quintal e quartos preparados especificamente para elas. Ele havia decorado os quartos com suas cores favoritas, enchido suas prateleiras com livros e materiais de arte e abastecido a cozinha com os lanches que elas amavam. Quando as meninas entraram, seus olhos se arregalaram, o assombro suavizando cada traço. Bruno as observou explorar, seus pequenos pés batucando nos pisos, suas risadas ecoando pelo espaço que agora era delas. Naquela noite, depois de as deitar em suas camas e apagar as luzes, Bruno permaneceu no corredor, ouvindo o ritmo tranquilo da respiração delas. A casa parecia viva pela primeira vez, viva com possibilidade, esperança e um amor que ele nunca havia experimentado tão profundamente. A foto de Amélia pairava no corredor como um lembrete silencioso da mulher que as trouxera ao mundo e confiara a ele o futuro delas. Enquanto Bruno estava ali na penumbra, ele percebeu que sua vida havia se transformado irrevogavelmente. O homem que um dia buscou a perfeição agora buscava risadas na hora de dormir, mãozinhas enroladas na sua, e a alegria simples de saber que ele tinha um propósito muito maior do que qualquer sucesso que ele havia alcançado antes. A tempestade havia passado, a verdade o havia ancorado, e no silêncio de seu novo lar, cercado pelas filhas que ele finalmente podia chamar de suas, Bruno entendeu que esta vida bagunçada, complicada e linda, era seu verdadeiro começo.